Queridos irmãos, bom dia! Hoje é terça-feira da segunda semana da Quaresma, dia 27 de fevereiro. Daqui a 2 dias estamos finalizando o nosso mês, mas ainda estamos nessa corrida à nossa conversão, a mudança do nosso coração, porque a Quaresma é esse tempo de mudarmos o nosso interior, mas também o nosso exterior. E eu venho falando ao longo desses dias de quais são os propósitos que você tem escolhido nessa Quaresma para viver, qual é o sacrifício e a renúncia. Mas eu quero trazer mais um propósito nesse dia, que é renunciar, esvaziarmos de tudo aquilo que é excesso no meio de nós. Talvez essa Quaresma o Senhor quer fazer uma faxina na sua casa. Então, o que é que você vai despojar? Você vai tirar aquilo que é excesso. Nessa Quaresma, às vezes você tem 10 pares de sapato, você tem 30 camisas, você tem 30 calças, às vezes tem tanta roupa que você não usa, ou você tem aquele objeto na sua casa que está em bom estado, mas você está ali só aguardando por um apego. Você é convidado nessa semana, você é convidado nessa Quaresma a se despojar daquilo que só acumula e que nos faz ser ricos, mas é uma riqueza que só traz dentro de nós o apego. E somos convidados nessa Quaresma a uma mudança de conversão, uma mudança de hábito, a nos esvaziarmos e estarmos verdadeiramente abertos à vontade de Deus, mas também fisicamente, geograficamente, somos convidados a uma mudança. Então, você que tem o hábito de acumular coisas, ou você que tem muitas coisas dentro de casa de forma desnecessária, mas que você pode dar ao outro, alguém que precisa, que você pode fazer esse movimento de caridade. Então, essa semana eu deixo aqui para você, de fato, essa reflexão do que é que você vai se despojar nesse tempo da Quaresma. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas, se recusardes e vos rebelardes pela espada, sereis devorado, porque a boca do Senhor falou. Então, na primeira leitura de hoje, pela boca do profeta, o Senhor vai convidar o povo a abandonar os vícios de uma sociedade injusta, e assumir uma vida social que defenda os fracos, que defenda os oprimidos, ou do contrário, a ruína virá. E a leitura de hoje é um pedido de abrirmos os nossos ouvidos e o nosso coração aos apelos de Deus, aos apelos do povo. E aqui o povo vai clamar, de fato vai suplicar essa misericórdia. E a palavra aqui é dirigida a Sodoma e a Gomorra, eles que viveram tantas confusões. Somos convidados a termos o nosso coração que vive essa conversão, essa mudança. Tirarmos o Sodoma e Gomorra, a confusão interior, entrarmos nessa graça do Pentecostes, que foi a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade. Então, neste dia, peçamos ao Senhor esses ouvidos atentos e abandonemos todo o vício e tudo aquilo que nos afasta do coração de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 49. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Então, o salmista de hoje faz essa reflexão com cada um de nós. Primeiro ele vai dizer, eu não venho censurar teu sacrifício, pois estão perante mim teus holocaustos, né? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Então, aqui o salmista ele reconhece, né? Ele faz uma súplica, ele faz uma contrição do coração, né? E diante desse salmo de hoje, somos convidados também a fazer a contrição do nosso coração, a reconhecermos onde nós falhamos, onde nós ferimos o coração de Deus, o que é que nós somos convidados a oferecer, qual é o sacrifício. E o salmo de hoje, o sacrifício que é convidado a oferecer é o sacrifício de louvor, né? O sacrifício de gratidão, de agradecimento. E muitas vezes nós oferecemos a murmuração, a reclamação, a chateação, aquilo que nós não concordamos. E hoje o Senhor vai nos convidar a oferecer esse sacrifício de louvor. Ele vai dizer, este sim é que me honra de verdade. Aquele que louva, que oferece, é quem honra o Senhor. E por isso todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E todos nós queremos encontrar essa salvação que vem de Deus. Queremos abraçar a salvação do Senhor. Não queremos estar perdidos, não queremos ser abandonados, mas ao contrário, queremos de fato nos aproximarmos dessa salvação e queremos abraçar o caminho de cruz, o caminho de santificação que Deus nos chama a viver. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesar dos fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o evangelho de hoje é uma exortação a cada um de nós, a nossa conduta. Como é que eu tenho vivido? E ele vai nos lembrar que aquilo que nós não queremos fazer, não devemos desejar ao outro. E ele vai dizer, né? Não imiteis as ações, eles falam e não praticam. Então, para nós, é um grande exemplo de observância, né? Como é que tem sido a minha conduta, a minha postura dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, dentro da minha comunidade de vida, dentro da minha comunidade de aliança. E ele vai dizer, cuidado, porque eles pregam e não vivem, colocam pesos e não carregam. Então é uma chamada para cada um de nós, sobretudo aqueles que têm o ministério de pastoreio, que estão à frente, que devem conduzir e governar o povo. E por último, ele vai nos lembrar que somos convidados a essa pequenez, a essa humildade, porque aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então esse convite à humildade, à pequenez, a não nos exaltarmos, a não buscarmos uma vanglória, mas ao contrário, sermos bem pequenos e buscarmos do Senhor essa mudança de coração, essa conversão. Hoje também a igreja celebra São Gregório de Narek. Gregório nasceu por volta do ano 950 na Armênia e lá faleceu em 1005. Monge e doutor da igreja, é considerado o primeiro grande poeta de seus pais. De profunda mística, escreveu o Livro das Lamentações, referência universal de literatura e espiritualidade. Ordenado sacerdote, foi encarregado de formar os noviços e reformar os conventos. Comemorando este santo, aprendamos do único mestre a viver como irmãos e irmãos, tal como nos pede a campanha da fraternidade esse ano. Então, peçamos ao Senhor a graça de termos como modelo e exemplos homens e mulheres que deixaram tudo para seguir ao Senhor e que de forma muito profunda
puderam viver essa intimidade maior com Cristo. Tenhamos uma bela semana neste dia e que Deus os abençoe.